Olá pessoal, namastê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltando aqui a falar um pouco nesses vídeos em que eu falo mais, hoje eu vou falar sobre conservadorismo e tradição e vamos ver se a gente consegue chegar em algum acordo. E depois eu quero muito saber a sua opinião sobre esse tema e também se você tem algo a acrescentar sobre o que eu for falar aqui. Então fica comigo, já deixa seu like e vamos lá. Bom, gente, eu fiz um post recentemente colocando aí uma questão, questionando, né, sobre se realmente o yoga ele poderia ser conservador. E aí eu falo sobre a tradição do Hatha Yoga, que vem muito de uma tradição do yoga clássico, que é o Yoga Sutra de Patanjali, né? E que é um yoga que fala da meditação, do objetivo que nós temos praticando yoga de encontrar a liberação do sofrimento que a gente tem nessa vida material e que essa liberação do sofrimento só acontece depois da morte. Mas, com os ensinamentos do Tantra, juntos com essas ideias do yoga clássico, então vem o Hatha Yoga tentando dizer pra gente e se ensinar pra gente técnicas e formas e também com um ideal de que nós podemos vivenciar a liberação no nosso corpo, que a gente pode ter muitas vivências que não vão acontecer só depois da morte, mas que vão acontecer aqui e agora. E aí, a gente fala sobre essa união, né? A união que tem dessa coisa do espiritual, que parecia uma coisa separada do físico, que é o Tantra vem falar pra gente que todas as sensações, a liberação mesmo, pode acontecer com a ajuda do corpo físico. E o Hatha Yoga vai ensinar pra gente técnicas de respiração, de movimento, de travar energia, né? De manipular energia através do corpo físico e que vai se traduzindo em vivências espirituais, em vivências de fé, em vivências de respaldar essa crença também, né, de que existe algo além disso que nós vemos, mas usar isso, essa matéria, para poder ter essa consciência ou essas vivências internas, né. Eu gosto de pensar que qual que é o objetivo então da gente ter essas vivências? É a gente estar num mundo espiritual, assim, vamos dizer, tipo, como se a gente estivesse vivendo numa outra dimensão e desconectado dessa dimensão que nós estamos aqui agora? Não, não é isso. É que a gente possa justamente ter esse respiro ou ter esse salto de fé e através daí a gente conseguir estar aqui no mundo, na matéria, e conectado com o que está acontecendo aqui agora e sabendo como agir, como interpretar e como estar nesse mundo da forma mais ética possível, e que isso a gente vai estudar um pouco no Yoga Sutras e que eu acho que também é algo que podemos conversar sobre, pois existem muitas interpretações. E aí a gente pode falar sobre essas interpretações através de um olhar que é de conservar a tradição como uma forma de sabedoria, e significa mesmo, tradição significa passar adiante. Esse é o significado da palavra tradição, né? O conhecimento passado em linguagem oral, principalmente, né? Mas hoje pode ser várias formas, da gente poder compartilhar um conhecimento, um ritual, um mito, uma história. É algo que também vai fazer com que pessoas possam se unir em volta, né, de uma crença e que aquele grupo se reforce. E por que que a gente quer isso? Porque a gente quer vir com mais potência para a vida, que dentro da visão de alguns filósofos, essa potência de vida é o que a gente pode traduzir como felicidade. E que a gente estar em conexão com essa potência de vida vai fazer com que a gente entre em contato então também com a nossa força criativa, né? E que é representado pela deusa Shakti. E dentro do Hatha Yoga, o mito que sustenta, né, que explica pra gente o que é o yoga, é o casamento de Shiva e Shakti. E esse casamento simboliza o quê? Shiva, que é a consciência de tudo, então Shiva representa a consciência, e que é o que a gente quer desenvolver quando a gente está praticando, e que a gente poderia chamar de espiritual, mas isso aí pode ser que não necessariamente, mas é como a gente acho que conseguiu explicar essa sensação de que é quando você suspende os julgamentos ou a seletividade da atenção, da consciência em si, e abre a consciência para tudo que surge. Isso é um dos nossos objetivos na nossa prática, a gente está aberto para aquilo que surge, e não que a gente esteja o tempo todo, como a gente faz normalmente, querendo controlar todo mundo ao nosso redor,
e controlando o espaço da nossa consciência e limitando o espaço da nossa consciência. Então, Shiva, ele representa a consciência de tudo. Na verdade, ele é o tudo e ele tem consciência de tudo. E essa união com Shakti, que Shakti representa a potência da criação, a força da criação, né? A energia da criação. E quando eles se unem é que a gente pode, como que esse mito simboliza o que é o Hatha Yoga, essa união entre a força criativa e a consciência que vai se expandindo de Shiva, né? Que é a consciência de tudo. Não só daquilo que a gente quer saber, ou daquilo que a gente gosta, ou daquilo que a gente acostumou a ver. E se você for pensar, é meio que até o nosso próprio corpo, ele pode ter consciência de certas coisas e sensações e de outras não, porque o corpo nem foi como que fabricado para isso, vamos dizer. E, na verdade, também essa intenção dentro do yoga, do Hatha Yoga, é expandir também essa capacidade da gente poder conectar com o mundo ao nosso redor, deixando que a gente fique mais sensível ao mundo mesmo, né? Então, as práticas que a gente faz também, de prestar atenção nas sensações e de manipular também, né, com várias práticas aí, respiratório, a atenção, né? Quanto mais você treina a sua atenção numa meditação, mais você tá sentindo as coisas que estão acontecendo em volta de você, mais sensível a gente fica ao mundo. E a partir daí, não é fugir do mundo, ficar com medo de como ele nos afeta, é a gente poder despertar essa potência da gente poder agir no mundo também, da gente ver que não é que a gente é o todo. Então, a partir dessa expansão da consciência, a força criativa, ela vai surgindo, né? E a partir desse surgimento da força criativa, ela vai querendo se manifestar no mundo, porque é isso que é a intenção dela sempre. Daí, quando a gente consegue manifestar no mundo a nossa força criativa, que vem aparecendo então com a expansão da consciência, ela se manifesta e com a manifestação da força criativa, a consciência se abre mais. Então, é como que uma coisa continua, que um alimenta o outro. Só que quanto mais a consciência ela tem conhecimento das coisas, mais coisas ela percebe que ela precisa conhecer. Como se fosse uma ilha, né? Você vai, quanto maior a ilha, que a ilha significa o tanto de consciência que a gente vai ganhando, quanto maior a ilha, também maior é em volta do perímetro dela de água que toca. E como vamos dizer que essa linha que toca a água, entre a terra e a água, é a nossa ignorância sobre aquilo que existe. Então, a gente só toma mais consciência da nossa ignorância. E aí, é através desses lapsos de criatividade que a gente vai, também conhecendo esse mundo de uma forma que a gente está interpretando ele e transformando isso em nosso também, que é a formação da nossa subjetividade, né? A construção do nosso eu, ela é constante, ela não é terminada. Você não nasceu já feito de tal forma ou daquela, e não significa que chegou numa idade da sua vida que você já tá pronto. Não existe isso, porque é esse movimento constante, e é isso que o yoga vai ensinar pra gente, e o budismo também vai ensinar pra gente, que o movimento é a única coisa constante que existe na face da Terra, e que pra existir vida na Terra precisa existir movimento. Porque dentro da biologia, como que foi a evolução da vida na Terra? Foi porque acontecem mutações que não são programadas, mas os organismos vão mutando, e alguns são selecionados para aquele tipo de ambiente local e outros não. E aí esses que vão se adaptar melhor àquele lugar, onde rolou aquela mutação X por alguma causa inespecífica, foi meio ao acaso que deu a combinação, e aí aquela espécie se desenvolve mais e assim por diante. E foi assim que a Terra criou a vida, né? Então, se não tivesse esse movimento de mutação e adaptabilidade ou não das coisas que se manifestam, que a gente poderia dizer que aí é uma manifestação mesmo dessa força criativa, então não haveria vida na Terra. Então a própria vida, ela é movimento e também é essa conexão com o impulso da renovação, que também tem conexão com a morte. E esse impulso de vida e morte, que tem que ser constante, ele tem muito a ver com a nossa respiração. E o yoga não tem base em tudo, assim, a gente pode falar que a base de quase todas as práticas é a respiração. Ou você vai trabalhar só a respiração, vai fazer um pranayama, você vai fazer uma retenção de ar ou sem ar, ou você vai trabalhar diferentes formas de você respirar na intenção de expandir a sua capacidade e talvez até, por que não, essa nossa consciência sobre essa coisa de encher e esvaziar, de prana e apana. Então o movimento tem que ser contínuo, a gente não pode só
pensar em prana, energia, em colocar, em ir pra frente, se você não tem o apana, se você não tem também a renovação, a eliminação dos resíduos da respiração, e isso simboliza muito o movimento que o yoga quer ensinar a gente a viver com, a aceitar e aprender a viver com, né? Que é o movimento mesmo, que é a renovação, que é a vida e a morte, que é esse ciclo infinito e que é simbolizado aí, então, como que a gente pode ter uma força criativa, ela tem que se exercer depois de alguma coisa se renovou, né? Assim, a criatividade também tem muito a ver com essa ideia de renovação, pegar elementos de uma coisa, pegar elementos de outra e juntar eles de uma forma totalmente diferente. E, na minha concepção, o conhecimento também é isso, né? Assim, o conhecimento não é você sugar informações, não é você deter informações esparsas e que parecem separadas umas das outras. Isso pode até ser uma inteligência, mas quando a gente obtém conhecimento, é justo essa transformação, essa digestão de todas as informações presentes que você tem agora, com informações que você já teve no seu passado, e você vai fazendo dentro da sua cabeça, de acordo com a sua história de vida, com a sua subjetividade, vai incorporando isso pra dentro de você. E aí, isso sim, que podemos dizer que é o conhecimento, né? E aí todo o tempo para que isso seja feito, como que eu sinto que a matéria dessa digestão e de também que a gente vai encontrar como num processo digestivo mesmo físico, mas também aqui quando a gente incorpora conhecimento, tem que ter esse processo criativo funcionando junto, porque você vai ter que, tipo, transformar algumas coisas, eliminar outras, para poder nascer alguma coisa nova e que foi uma junção de vários elementos que aconteceram dentro de você, né? Dentro da sua subjetividade, do seu corpo, da sua mente, é tudo a mesma coisa, né? E aí, a gente partindo desse princípio, então eu acho que vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer com essa tradição. Então aqui a tradição seriam esses ensinamentos até que eu tô aqui passando para vocês. Então essa tradição que eu vejo, ela vem para aumentar a nossa potência. Então esses ensinamentos, eles vêm pra gente sentir que a gente tem essa potência e para que a gente possa cada vez aumentar ela e assim aumentar ou deixar ela existir na nossa vida, certo? Então é uma expansão da força criativa, da consciência, que a gente pode chamar de potência, que a gente pode chamar de força de vida, que a gente pode chamar de eros, né? Então isso é o impulso de vida, vamos dizer assim, e que tem que estar sempre mudando, entenderam? Isso essa mudança tem que ser constante, senão estagna. E aí eu falei que o yoga não pode ser conservador. Agora, conservador, o que eu quero dizer aqui com conservador falando sobre o conceito de conservadorismo, que não é só conservar uma tradição, ele vem travestido como que fantasiado com essa ideia de estamos conservando uma tradição, que nós precisamos dela para tudo como eu já falei no começo do vídeo. Só que, na verdade, na prática, esse conservadorismo, como a gente está vendo hoje acontecer, e que na verdade é bem antigo, né, sempre existiu, é conservar instituições, ideias, crenças que favorecem algum tipo de poder acontecendo na sociedade. Então, assim, o conservadorismo que a gente conhece, dentro desse aspecto que eu tô colocando aqui pra vocês, ele vai favorecer o patriarcado, ele vai defender o patriarcado. Pessoas que se dizem conservadoras hoje aqui no Brasil, elas vão contra o aborto, elas vão contra a liberdade sexual feminina, elas vão a favor da minoridade penal, por exemplo. Elas vão ser normalmente a favor de classes dominantes e vão ser também racistas. Ou seja, conservadorismo seria você querer manter como está um status que é antigo e que só favorece uma classe, um grupo de pessoas, como é o exemplo do racismo. Só que hoje, qual é assim, a intenção do racismo? É continuar favorecendo uma parcela da população que se beneficia que exista o racismo, né? Então, assim, isso é o que a gente pode falar que é o conservadorismo em grande parte do mundo. O machismo também, então são pessoas que vão falar, a mulher tem que ficar em casa, a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode ter liberdade sexual, a mulher não pode decidir quando, como e quando ela quer ter filhos. E essas coisas são como que você vai dominando uma classe dominando a outra,
um pequeno grupo de pessoas dominam o do outro. Então isso é o que eu quero chamar de conservadorismo. E aí é ficar lutando pra manter as coisas, sendo que as coisas mudaram, as coisas se renovaram e muitas coisas têm que morrer pra que a vida continue existindo. Então, o yoga vem falar de vida, vem falar de potência, vem falar de força criativa, vem falar de expansão da consciência. E o conservadorismo, ele vai falar que as coisas têm que ficar como elas eram, que se você tem uma expansão da consciência, você vai questionar as coisas e você não poderia. O conservadorismo não vai te dizer pra você se sentir à vontade, livre, pra perguntar qualquer coisa, pra questionar, dependendo ainda de que grupo você seja. Se você for contra essas ideias, não vai ser aberto pra você questionar, né? Você vai ter que aceitar essas coisas. E é uma coisa que não faz sentido você manter essa força de ficar repetindo essas estruturas, porque é antivida. Então aí, por isso que vem o questionamento, né? Tipo, é óbvio que o yoga ele não pode estar junto com o conservadorismo, porque uma coisa quer dizer, o yoga quer dizer totalmente o oposto do que o conservadorismo defende. E dentro desse aspecto que eu falei de conservadorismo, não é conservar a tradição, porque a tradição em si, dependendo de, óbvio, se ela vai ser libertadora, ela tem que ser passada adiante. E eu sinto que a intenção de tudo isso, esses ensinamentos, esses mitos é essa. Mas quando ela é apropriada por um movimento conservador, ela pode ser utilizada como uma ferramenta de justificar esse conservadorismo que favorece uma classe aí de pessoas que a gente até já sabe quem são, certo? Então eu acho legal a gente pensar sobre isso, porque conservar a tradição não é o mal em si. Mas a gente entendendo agora qual que é o conceito atual de conservadorismo, acho que dá pra entender, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e quero que vocês me digam o que vocês acharam sobre essa reflexão. Se você acha que o yoga também não tem nada a ver com o conservadorismo, ou se tem a ver e por quê. A gente se vê na próxima. Namastê!